As sereias são reais. Sei que soa como ficção, como algo saído de um conto de fadas, mas segure essa ideia por um instante. Mergulhe comigo, literalmente, em um universo que diversos pesquisadores afirmam ser muito mais concreto do que imaginamos. Ao longo das últimas décadas, tecnologias submarinas avançadas começaram a captar sons e formas que desafiam qualquer classificação. Padrões acústicos e silhuetas que não pertencem a nenhuma espécie conhecida no nosso vasto catálogo da vida marinha. E os testemunhos? São tantos e tão consistentes que a palavra coincidência começa a perder o sentido. Vamos voltar para 2013. A NOAA, a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, um órgão governamental sério, começou a receber uma série de relatórios intrigantes. Mergulhadores operando em veículos submersíveis a mais de 1.000 metros de profundidade relataram ter ouvido algo impossível: vozes humanas. As gravações recuperadas desses mergulhos eram ainda mais chocantes. Elas revelavam timbres que pareciam femininos, mas que operavam em frequências muito além da capacidade da fala humana. E o mais estranho de tudo, as vozes não vinham de uma única direção. Elas vinham de todos os lados, envolvendo os submersíveis em um coro fantasmagórico. Inicialmente, os cientistas tentaram catalogar o fenômeno. Deram-lhe um nome técnico e frio: biofonia anômala. Mas um nome não explica o mistério. O que foi gravado não era apenas ruído aleatório do oceano. Eram notas afinadas, ritmos precisos, quase como padrões musicais. Era como se alguém ou algo estivesse cantando nas profundezas abissais, onde a luz do sol jamais alcança. E se engana quem pensa que essa é uma história nova. Os primeiros relatos são muito mais antigos que a nossa ciência moderna. Nas crônicas babilônicas, por exemplo, encontramos referências às Kuliltu, seres descritos como as que vivem entre as ondas. No Antigo Egito, elas aparecem em hieróglifos como as Filhas do Azul, entidades ligadas à essência do próprio oceano. E se viajarmos para o norte, para as lendas nórdicas, encontramos as sereias como guardiãs de portais oceânicos místicos, seres de poder e sabedoria. Mas a parte que realmente desafia nossa compreensão não vem das lendas, e sim de algo muito mais tangível: ossadas. Sim, você ouviu bem. Em 2018, uma notícia discreta, mas explosiva, surgiu do Instituto de Arqueologia Subaquática do Japão. Eles divulgaram a descoberta de fragmentos de ossos encontrados perto das ilhas Ryukyu, uma região conhecida por suas águas profundas e misteriosas. Os fragmentos eram diferentes de tudo o que já haviam visto. Costelas com uma curvatura incomum, articulações duplas que permitiriam uma flexibilidade sobre-humana, e ossos longos e alongados, semelhantes em estrutura aos de um golfinho, perfeitamente adaptados para a vida na água. E o DNA? A análise preliminar foi estarrecedora. O resultado apontou que 87% do material genético era humano. Os 13% restantes eram simplesmente desconhecidos, sem correspondência com nenhuma espécie no banco de dados genéticos global. Como era de se esperar, as imagens e os dados completos nunca foram liberados ao público. O caso foi rapidamente abafado. No entanto, documentos vazados por fontes anônimas começaram a circular em fóruns de pesquisa. Esses documentos descreviam os seres reconstruídos a partir das ossadas como anfíbios inteligentes, criaturas com uma estrutura pulmonar complexa, mas também com capacidade de respiração aquática, ainda que limitada. Isso nos leva a uma pergunta provocadora: e se não for um mito? E se as civilizações antigas não estivessem inventando histórias, mas simplesmente relatando o que viram antes que a linguagem da ciência moderna existisse para categorizar e talvez para desacreditar? Essa ideia ecoa até os dias de hoje em culturas ao redor do mundo. Pescadores na Indonésia, por exemplo, falam de criaturas que eles chamam de ikan darat, que pode ser traduzido como peixe da terra. Eles contam que esses seres sobem à superfície apenas em noites de lua cheia. Descrevem cabelos pálidos que flutuam na água e olhos que refletem a luz da lua como os de um gato.
e eles compartilham um aviso assustador passado de geração em geração. Se você ouvir o canto delas, deve tapar os ouvidos imediatamente e olhar para o chão. Porque, segundo a lenda, o canto delas faz com que você veja os rostos das pessoas que mais ama, te atraindo para a água sem chance de retorno. Diante de todas essas evidências, as teorias modernas se dividem em duas grandes linhas de pensamento. A primeira é a linha científica, mais cautelosa. Ela propõe a existência de uma espécie desconhecida de mamífero marinho, talvez um primo distante dos primatas, que evoluiu paralelamente ao ser humano, adaptando-se completamente ao ambiente aquático. Uma espécie de elo perdido do oceano. A outra linha é mais simbólica, beirando o metafísico. Ela sugere que as sereias não são seres de carne e osso, mas sim entidades aquáticas, manifestações de energia que ocorrem em locais com campos eletromagnéticos naturais intensos, como fossas oceânicas profundas. Seriam como uma consciência do próprio oceano se manifestando. Mas, independentemente da teoria, um fato permanece: o som. O som existe. Aquele mesmo padrão acústico gravado em 1997, que ficou famoso como o bloop, um som ultra baixo e potente captado no Pacífico Sul, mais alto que o de qualquer animal conhecido, tem sido detectado novamente. Só que agora ele aparece em diferentes zonas costeiras, mais agudo, mais melódico e de forma perturbadora, mais humano. A tecnologia continua a nos dar vislumbres. Em 2020, um sonar civil de uma empresa de exploração na costa da Groenlândia captou algo que não deveria estar ali. A 300 metros de profundidade, uma sombra esguia e longa se movia com velocidade e agilidade contra a forte corrente marítima. Era diferente de qualquer baleia ou submarino. Segundos depois da detecção, o equipamento de sonar falhou misteriosamente. Alguns dos técnicos que analisaram o áudio antes da falha juram que, no meio do ruído branco, ouviram um sussurro claro no retorno do áudio. Uma voz que dizia duas palavras: "Não desça". Talvez as sereias nunca tenham ido embora. Talvez elas sempre estiveram aqui, nas profundezas que mal começamos a explorar. Talvez sejam o que sobrou de algo muito antigo, uma espécie de relíquia, uma ponte viva entre o mundo terrestre e o aquático. Ou talvez um eco biológico de um passado que a nossa evolução em terra firme nos fez esquecer. As culturas antigas as chamavam de musas do abismo, filhas do mar, guardiãs dos segredos. Hoje, a ciência, na sua tentativa de entender, as chama de biofonia anômala, anomalias acústicas, alvos de sonar não identificados. Mas o oceano não se importa com os nomes que damos a ele ou aos seus mistérios. A verdade é que quando você mergulha fundo o bastante, o som do nosso mundo, da nossa civilização, acaba. E é aí que outro som começa. Uma voz distante, cantando. Aqui neste canal, não temos medo de fazer as perguntas difíceis. A curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o nosso limite. Se você também acredita que há mais coisas entre o céu e o mar do que sonha a nossa filosofia, deixe o seu like. Inscreva-se para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.